versus Gengetsu. Gengetsu é roubado. Mu versus Madara. Mu versus Itachi. Ô, na moral, se ele der vitória pro Itachi aqui, mano... aí é sacanagem também, né, mano? Aí não é possível. Vamos ver esse aqui. Hashirama versus Mu. Quem venceria? O Tsuchikage Mu venceria o Hashirama? Até onde foi mostrado, o Hashirama viveu e morreu invicto, sem conhecer a derrota, a tal ponto que ele foi aclamado como Deus Shinobi. Mas será que o Tsuchikage, com habilidade rara, a Kekken Tota, conseguiria vencer o Deus Shinobi? É isso que você vai descobrir no vídeo de hoje. E já deixa aqui no comentário quem você acha que vai ganhar e o porquê. Versões utilizadas. As versões utilizadas serão ambos vivos e nos seus auges. E dito isso, bora iniciar. E como de costume... Tá, só pra deixar claro, então é sem o Edo Tensei, né? O Mu sem o Edo Tensei. Hashirama tem muito mais chakra que o Mu, uma reserva gigantesca, o arsenal dele é maior, resistência maior. Não que resistência conte tanto quanto estilo partícula, né? Mas tem um arsenal gigantesco acima do Mu aí, cara. Muito difícil. O Hashirama tem um arsenal bem interessante, mas bem interessante. E é isso aí. Vamos analisar isso aí direitinho, então. Vamos relembrar as principais habilidades de cada um, começando pelo Mu. E bem, o Mu foi um poderoso Tsuchikage e também a primeira pessoa conhecida a dominar a Kekken Tota. E ele morreu matando o Gengetsu, que é roubado pra caralho também. Tem a Kekken Tota dele que é absurda, bem forte. Sem Edo, né? Sem Edo, então vamos lá. Habilidade rara que está além da Kekken Genkai. O Mu consegue reunir mais de 2 elementos ao mesmo tempo e assim usar o estilo partícula ou estilo poeira, chame como preferir. Esse ataque dispara um raio que reduz tudo que acerta a nada. O Onoki explica que o Jinton destrói tudo a nível molecular, ou seja, está além da destruição celular do Rasen Shuriken do Naruto. Ele também pode se dividir em dois, né? Só que aí acho que ele não consegue usar o estilo partícula. E por ter um ataque tão grande, esse ataque consegue ignorar praticamente qualquer tipo de defesa, independente da resistência. Outra coisa que faz o Jinton ser tão problemático é que, dependendo do alvo ou da vontade do usuário, o Jinton pode ter diferentes formas para se adaptar à situação. Por exemplo, na reunião dos 5 Kages, o Onoki oblitera o Sasuke, e para não correr o risco de ferir alguém, o Onoki simplesmente moldou o Jinton em forma de cubo, para assim minimizar a área de ataque. Então, além de muito poderoso, o Jinton também é muito versátil em combate. Porém, o Tsuchikage vai além, e tinha a habilidade de conseguir ficar invisível a olho nu, e ainda por cima conseguia apagar sua presença de chakra. E para piorar mais ainda, o Mu conseguia voar, e minimizar ao máximo os sons do seu corpo, evitando passos. O Mu também conseguia dividir... Ele vai falar da divisão agora. Eu ia falar que essa habilidade dele de ficar invisível é curiosa, né? Tipo assim, até onde que ela vai? Porque Mu, em japonês, significa vazio. Também significa infinito, se você for, tipo, Mugetsu. Tem outro personagem que tem Mu, que aí o kanji vira pra infinito. Mas o Mu, nesse sentido aí, é de vazio, é de nada. Então ele é como se fosse uma pessoa que não existe, saca? Ele meio que apaga a existência dele. Esse que é o conceito, né? O que é bem legal. Por definição, eu acho que para manter a narrativa, ele poderia ser, assim, bem rastreável. Mas parando pra analisar aqui, eu acho que ele foi detectado pelo Gaara, se eu não me engano, pelo Tato, né? Então ele ainda existe, mas ele tá lá em algum lugar, ele é tangível, só que ele não é possível de ser rastreado pelos sensores, né? Pelos sensoriais. Então, ao meu ver, ele não ser rastreável é um conceito muito, muito consistente, saca? Eu acho que vencer dele, achando ele, só que seja com o Sharingan, ou seja pelo modo sábio, eu acho que não funciona, saca? Pra mim não funcionaria, por causa do conceito, da narrativa. Eu acho que se ele fosse pra enfrentar alguém que tem o Sharingan e tudo mais, pela narrativa não daria. Mas pode ser que dê via power scaling aí, de acordo com algum feito, alguma coisa aí que o Kishimoto deixou pra trás. Pode ser que tenha alguma coisa aí, tipo, o fato dele estar com medo do Madara, por exemplo, já é um indicativo de que, putz, esse cara pode me notar. Talvez o Sharingan note ele, saca? Então ele é imune, entre aspas, a nível sensorial? Em teoria, sim. Ele consegue não ser captado pelos sensores normais. Ele pode ser rastreável por tato, que nem o Gaara fez com a tempestade de areia lá e tal. Tá, agora vai falar da divisão, né? De o seu corpo e poder. Porém, dessa forma, ele não conseguia usar o Jinton. Já o Hashirama tinha a Kekken Genkai. Ele não consegue usar o Jinton quando ele se divide. Então, mano, é meio inútil ele se dividir nessa luta aqui contra o Hashirama. E do Mokuton. Basicamente, tudo que fosse da vontade do Hashirama poderia ser feito com a madeira, desde escudos de madeira gigantes até avatares gigantes. Dominar o campo de batalha era a especialidade do Hashirama. Tem outra fraqueza também, né, do Mu. Se eu não me engano, o Mu não consegue atirar o estilo poeira, né? Usar o estilo poeira enquanto ele tá invisível. Se eu não me engano, ele não consegue. Então, tipo assim, pra ele acertar o Hashirama, ele teria que ficar visível e aí logo rastreável. Então, o modo Senin do Hashirama, irmão, ia quebrar
o Mu. Ah, mas o modo Senin não consegue sentir. Cara, ele consegue usar a natureza pra sentir. E se o cara é tangível, ele pode ser sentido, saca? É um pouco contra o conceito? Eu não gosto muito de usar essa resposta, porque ela vai contra o princípio e o conceito do próprio personagem. Mas, por exemplo, tem essa foto aqui, ó. Essa foto aqui, ele consegue sentir gente até sem chakra, até gente morta. Então o Naruto tá usando aí uma questão que, né, ele tá usando o modo Senin nessa hora. Quando ele acaba de sair da guerra e tal, ele acaba de sair do treinamento lá com o Killer Bee. E ele já sente a guerra inteira, quilômetros e quilômetros e quilômetros. Ele consegue identificar quem é quem, papapá. Claro, tem seus limites. Tem seus limites também. O Naruto sente tudo isso e também aquele ponto. O quanto que ele sentiu? Ele sentiu as pessoas sem chakra? Ele conseguiria? Não sei, não é nem esse o princípio que eu quero usar aqui, tá? O meu princípio aqui o Mu tem que ficar tangível pra usar a maior arma dele. E é uma arma que consome muito chakra. Muito chakra. Então, tipo assim, pro Mu usar qualquer ataque de pólvora não, de pó, estilo poeira, estilo partícula, como quiser, muito difícil dele fazer isso sem revelar a localização, o cara sentir com o modo Senin e aí pegar, saca? A velocidade do Hashirama não é brincadeira. Não subestime a velocidade do Hashirama. Ele teria tempo de chegar, pegar o Mu, fazer ele de boneca e depois matar. Fora que o chakra do Hashirama é gigantesco. É uma coisa que você tem que falar sempre em toda a luta. Não dá pra subestimar o chakra do Hashirama. Ele é um cara que, se quiser, fica spamando e tá tudo bem. Ele pode ficar assim, ó, adotou um modo floresta gigantesca, abre o pólen, dorme todo mundo em ar. Ele pode usar, inclusive, isso, o pólen. Além de também conseguir usar um pólen venenoso. Até mesmo Ele acabou de falar. um dragão de madeira que absorvia chakra, o Hashirama conseguia criar. Mano, pólen, dragão... Mano, onde que o Mu vai se esconder pra se esquivar disso tudo? E até mesmo tinha selamentos que podiam segurar o Jubi. Mas se estamos falando de apelação, o poder máximo do Hashirama era a estátua de 1000 palmas, que ele invocava quando lutava sério e até usava o seu poderoso modo sábio. Além disso tudo, o Hashirama ainda era mestre no combate de espadas e... Tipo assim, você pode até falar, o Mu vai ficar invisível. Tá bom, ele vai planificar toda a Terra em volta. Com as 1 bilhão de mãos do Buda. Ele planifica tudo. Um tapa, o Mu aparece já caído. Ai, meu pescoço! Ai, a múmia vai de base. conseguia sair na mão com Madara. O mesmo Madara que solou a Aliança Shinobi. E o mesmo Madara que o Mu tava... Aqui, ó. Tava assim, ó. O Mu estava assim, ó. Então não é pra menos que esse cara ficou conhecido como Deus Shinobi. E meu parceiro, se você gosta de vídeo de batalha, já se inscreve no canal, porque aqui sempre tem, não falta. E a gente agora está postando vídeo todos os dias. Então se não quiser perder as batalhas que estão por vir, já se inscreve e vem fazer parte da nossa caminhada rumo aos 100 mil inscritos. E dito isso, bora continuar a nossa análise. E beleza, agora que a gente já viu as principais habilidades de cada um, vejamos como seria um combate de Hashirama versus Mu. E logo de cara a gente já descarta um combate de Taijutsu entre esses dois. Não tem luta. Ao meu ver, não tem luta. O Hashirama realmente ganha isso aí. Mesmo sendo porradeiro, o estilo de luta do Hashirama ainda assim era lutar a longas distâncias, com seus goles de madeira ou simplesmente lançando madeirada no seu inimigo. O Mu não era muito diferente, e o seu ataque mais forte consiste em um poderoso ninjutsu de médio a longo alcance. Logo, sair na mão não seria tão vantajoso assim. Então Taijutsu a gente já descarta. Nenhum dos dois faria questão de aproximação. E seguindo o padrão de luta que cada um mostrou, o mais provável é que assim que a luta começasse, o Hashirama já enviasse uma grande sequência de madeira em direção ao seu inimigo, ao mesmo tempo que ele cobria todo o campo de batalha com o nascimento da floresta. Porém, esse ataque composto de madeira não seria nenhum problema para o Mu. E isso porque com o estilo poeira, o Mu pode obliterar qualquer ataque de madeira que se aproxime dele. Pode. De fato ele pode. Mas e uma troca constante? Você acha que o Mu tem chakra pra bater de frente? Mano, os jutsus do Mu gastam muito chakra. Não dá pra subestimar isso. Cara, o Onoki teve que direto ficar lá recebendo... Foi a Tsunade. A Tsunade curava ele, mano. Aqui, ó. Torto e arrodo. E tipo assim, não tem jogo, saca? Beleza, ele leva ali uma parte da floresta. Legal, vem mais. Ele vai ficar invisível de novo. Pô, pólen. Mas aí ele vai ter que usar o Jinton pra acertar. Opa, modo sábio. Você tá vindo daqui, esquivo. Saca? Não tem luta. Só não tem luta. E quando meros ataques de madeira não funcionam, o Hashirama geralmente ativa o surgimento da floresta, que nada mais é do que o pólen venenoso. Porém, diferente da maioria dos inimigos, o Mu consegue sair facilmente do raio de alcance da técnica, e ele pode fazer isso voando para o alto, e assim fazendo com que a habilidade do Hashirama seja inútil. O Hashirama
Ele pode voar pelo alto, mas assim o Mu já não consegue mais usar aquele território. Concorda? Eita porra. Eita porra, deu uma caída? Mas é, tipo assim, o Hashirama não precisa ganhar com o Pollen, é uma opção. Mas o Pollen pode dominar boa parte do território, o Mu vai ser obrigado a subir, e a partir daí, cara, o Hashirama pode tacar o Buda. Saca? Se o Mu for atacar, ele vai ficar visível, e a partir daí ele toma palmada na bunda até não aguentar mais. É palma, palma, palma. Vai virar plano. Não precisa nem do Buda, pode usar o Golem também. Saca? Os dragões. O Hashirama tem velocidade suficiente também pra meter aqueles portões e selar o Buda. O Buda não, selar o Mu. Então, tipo assim, não dá. É canhão de vidro contra bomba atômica de... É uma bomba atômica. O Hashirama é uma bomba atômica, mano. Pro Mu, ele perde narrativamente, conceitualmente. Na prática ele perde, porque ele tem que ficar tangível e... Tangível não. Ele tem que ficar visível pra acertar. Então, tipo assim... É muito difícil. Deixa eu ver se o som tá atrasado mesmo. Mas por enquanto, cara... Sem argumentos. Ele não falou da fraqueza do Mu, inclusive. Achei isso estranho. Acho que ele tá querendo puxar a vitória pro Mu. Até poderia tentar criar jutsus mais poderosos, como o Golem de Madeira ou até o Dragão de Madeira. Porém, pegar o Tsuchikage não seria tarefa fácil. E isso porque o Tsuchikage era sensorial e conseguia sempre antecipar os ataques inimigos. Para vocês terem uma noção, quando o Gaara usa a areia do solo para capturar os antigos Kages, o Mu é o único que consegue escapar, devido a seus reflexos aprimorados pelo sensoriamento. Pô, mas você tá falando do Gaara pegando os caras de surpresa de novo. E o Mu, tá bom, o Mu tem reflexos e tal. Sim, concordo. Mas, cara, isso não é argumento. Mano, o Gaara tá muito abaixo. Muito abaixo do cara, velho. Muito abaixo do Hashirama, velho. Eu preciso achar aonde que fala exatamente que o Mu tem que ficar tangível. Tangível não, visível pra conseguir usar o jutsu dele. Mas o Mu é bem rápido mesmo, sim. Ele é rápido mesmo. Ele conseguiu esquivar do MK1, do Rasengan. Eu lembro disso. Nas costas. Sensoriamento e velocidade. Aqui, de fato, a gente já tem o feito de sensor do Mu, né? Bom. Ele foi o único que não foi pego de surpresa. Isso não é bem um feito de velocidade. Pra mim, isso é mais um feito de atacar e conseguir sentir... Quer dizer, não é atacar, né? Isso aí, pra mim, é mais um feito dele conseguir sentir a ameaça antes dos demais. E aí, já mete o Jinton. Jinton contra Jinton. Beleza. Anula. Os dois meio que se estouram. Aqui ele consegue sentir o Naruto e esquivar do Naruto. Bom feito de sensorial. Bom feito de sensorial somado com velocidade. Bom feito. E aí já mete o Jinton de novo. E aí ele fala que o jutsu dele é mais rápido que o do Naruto. Mas aí o Naruto estende. E aí ele acerta antes. Então o Naruto MK1 já deu uma outplay aqui no Mu. Nossa, o Mu foi de vapo pro Naruto MK1, mano. Caraca. Foi nesse capítulo aqui que é comprovado que o Mu precisa ficar visível pra usar o estilo Jinton. Aqui. Se ele tivesse usado invisível, mano, esquece. Esquece. Só consegue sentir o Mu por causa da areia do Gaara. O mangá deixa isso bem claro, ó. Primeiro um foco na areia, depois aqui. O Gaara sente. E aí mostra aqui ele aparecendo e estilo partícula. Só dele ter que ficar visível, cara, já quebra muito as pernas dele contra o Hashirama, que vai sentir por conta do sensorial. Até mesmo o terceiro Haikage, que é muito rápido, foi pego, mas o Mu não. Outro exemplo claro é quando o Naruto MK1 ataca o Mu por trás, mas ainda assim, o Mu consegue sentir e desviar do ataque no último segundo. Sendo assim, pegar esse cara de surpresa não seria fácil. E como o Mu também consegue... Na real, foi bem fácil de pegar ele de surpresa, pô. A prova disso é no próprio capítulo que o Geek fez questão de não falar. Mas logo em seguida, o Mu toma um Rasengan na barriga, né? Aqui. Ele fala, meu ataque é mais rápido que o seu. E aí ele é surpreendido só pelo Naruto fazendo uma extensão do Rasengan dele. E ele toma um Rasengan na barriga e cai. Pra Naruto MK1. É assim, então... Se for o Hashirama com pneumonia galopante, que nem estão falando aí no chat, realmente, aí o Mu tem chance, mas um Hashirama normal, esquece. desviar do ataque no último segundo. Sendo assim, pegar esse cara de surpresa não seria fácil.
Foi fácil sim, na real. E como o Mu também consegue voar, os golems e criaturas de madeira do Hashirama teriam dificuldade de o acompanhar. Seria algo mais ou menos parecido com Sasuke e Naruto nos seus avatares, tentando pegar o Jigen. É como se eu e você tentasse pegar uma mosca. É praticamente... Não, mas aí ele fez uma falsa equivalência desgraçada, hein? Colocar a velocidade do Jigen comparada a isso não dá não, mano. Eu sei que ele fez isso pra tentar ilustrar e criar uma imagem de que ele tá voando, né? Mas, convenhamos, não é nem perto de ser a mesma coisa, mano. Não dá, cara. Não é isso. impossível e totalmente complicado. E pra piorar ainda mais a situação do Hashirama, o Mu também consegue ficar invisível. Então acertar ele seria praticamente impossível. Porém, não, praticamente impossível não. Planifica o cenário inteiro com as mãos ou usa, mano, floresta pra tudo quanto é lado, que uma hora ou outra vai tocar ele. Gasta chakra. O Hashirama, mano, ganha dele em chakra. Ou espera ele ficar visível. Acabou. Não tem luta. Ele vai ter que ficar visível pra atacar. E o Hashirama só fica dentro do pólen, ou ali perto do pólen. Como que ele vai atacar? Se ele atacar, ele aparece. E as árvores pega. Saca? Não tem como. o Hashirama poderia ativar o seu modo sábio para sentir o Mu, mas isso daria certo? E a resposta é com certeza não. Pois como eu disse lá no início, o Mu pode apagar sua assinatura de chakra, sábio poderia o sentir. E eu sei que muitos de vocês devem duvidar dessa informação, porque o Gaara conseguia encontrar o Mu. Então por que o Deus Shinobi não conseguiria? E bem, o que acontece é que o Hashirama encontra o adversário pela presença do chakra. Já o Gaara simplesmente espalha sua areia por toda a região, e assim que a areia bate em algo estranho, o Gaara encontra o alvo. Era assim que o Gaara detectava o Mu. E também foi assim que o Gaara encontrou a invocação do Gengetsu. Em resumo, são sensoriamentos diferentes. Então não, o Hashirama não poderia sentir o Mu. Assim, são sensoriamentos diferentes. O princípio é mais ou menos o mesmo, na questão de que ele usa a energia natural para sentir os arredores. E se os arredores são físicos, ele poderia sentir também, na teoria. Agora, ele sentiria só chakra? Porque depende muito da questão. Mas assim, tudo bem. Vamos dizer que o Geek está certo aqui e não dá para sentir com o modo sábio. Vamos fingir disso. Vamos colocar esse ponto para ele. Tá. Ele vai ter que ficar visível, de um jeito ou de outro, para atacar. E se ele ficar visível, o Hashirama tem tempo suficiente para contra-atacar. Que nem a gente viu aqui. O Mu não é tão rápido a ponto de superar Naruto MK1, por exemplo. E a gente sabe do quão rápido é o Madara. E o Madara, bom, apanha pra esse ser aqui. É só usar a equivalência básica de velocidade. Não tem jogo pro Mu. Infelizmente, porque eu gosto do Mu. Saca? Só que vocês têm que colocar na cabeça a questão narrativa da coisa, cara. A questão narrativa conta muito, gente. Conta muito. Vamos usar o conceito do Mu. O conceito do Mu é o irrastreável. Tudo bem. Digamos que ele não seja rastreável mesmo, mas o ponto é, na obra, sempre que ele ataca, ele tá visível. Então ele ataca, mas ele fica visível. O sensor do Hashirama, tudo bem, não consegue sentir o chakra, a assinatura de chakra do Mu. Mas se ele ficar visível, ele vai sentir. E a partir do momento em que começa a aparecer, a partir do momento que ele começa a surgir, que não é instantâneo, tá? É um gradientezinho, o Hashirama já vai sentir, já vai virar, já vai dar mãozadas infinitas, ou pólen, ou árvore. Você escolhe como você quer que ele ganhe. Ou portão, ou qualquer coisa. O Mu ainda seria pego no dano em área. Ou será que não? Como eu disse antes, o Mu consegue voar, e vendo algo dessa magnitude, ele só precisaria sair do alcance voando pro mais alto possível. E como ele consegue apagar o seu chakra e ficar invisível, não tem como Hashirama o derrubar com seu selamento que já vem do céu. Sendo assim, o Mu teria formas de cauterar a maioria dos ataques do Hashirama. Mas e o Hashirama conseguiria defender ou se proteger do Jinton? E bem, como nós já vimos... Sim, já refutei isso aí já. O Jinton pode destruir com facilidade a liberação de madeira. Em outras palavras, as defesas do Hashirama seriam totalmente inúteis. Defesas especiais como aquele escudo quíntuplo do Hashirama também não serviria de nada, seria apenas como papel na linha de ataque do Jinton. Mais uma coisa é o Jinton conseguir passar as defesas do Hashirama, outra muito diferente é conseguir acertar ele. Afinal de contas, o Madara com o modo sábio do Hashirama conseguiu desviar de um ataque via teletransporte. Então, é sensato considerar que o Hashirama possa fazer o mesmo, e com esse nível de velocidade de esquiva e percepção, ele conseguiria esquivar do Jinton. E sim, isso pode ser verdade até certo ponto, porém como a gente já viu, o Jinton é totalmente maleável. Ele pode tanto diminuir o raio de alcance para não prejudicar seus aliados, como ele também pode expandir o raio de alcance para pegar o inimigo. Então, por melhores que fossem os reflexos do Hashirama e por mais rápido que ele fosse, o Mu só precisaria usar o Jinton com um raio de alcance um pouco maior, que sim, o Hashirama seria pego. E aqui a gente está falando de destruição a nível molecular. Em outras palavras, nem mesmo o Hashirama, com a sua ótima regeneração, conseguiria sair vivo de um ataque em cheio desses. Sim, um ataque em cheio sim, mas ele tem que acertar.
E aí você tá querendo colocar que o Mu é mais rápido que o Hashirama, mano? Eu não acho, não. Sim, galera, o vitorioso de hoje é o Tsuchikage Mu. Isso porque o Mu basicamente é um counter natural do Hashirama. Nossa, nunca. Ele não falou nenhuma fraqueza do Mu. Ele não falou dos pontos principais do Hashirama, da questão da versatilidade do chakra, do quanto que ele consegue oprimir o Mu em questão de potencial, de território, de velocidade, de leque de opções. Ele não falou da maior fraqueza do Mu, que, cara, esse é o ponto mais importante. Ele não falou da fraqueza do Mu, que é de ficar visível pra atacar. E o sensor do Hashirama pegar ele quando ele tá lá, se materializando. Materializando não, né? Se tornando visível. Então, tipo assim, a invisibilidade dele na prática não serviria de muita coisa. Porque o Mu consegue ser sobrepujado em atributo. Se ele é sobrepujado em atributo, se ele é sobrepujado em chakra, se ele é sobrepujado em técnicas, se ele é sobrepujado em tudo. Até em hacks ele é sobrepujado. O pólen obriga o Mu a voar. Até um Suiton obrigaria o Mu a voar. Um Suiton em larga escala, uma floresta gigante. E o Mu não consegue ficar para sempre usando o Jinton. Fora que, se ele se dividir, ele também não consegue usar o Jinton. Pode ser por questão de chakra, ou pode ser por uma questão da habilidade mesmo. Eu acredito que seja mais por chakra, porque o Jinton consome muito. E a gente não tá falando do Mu da guerra, que tem chakra indeterminado. A gente tá falando do Mu, do Mu vivo. O Mu vivo é inferior a isso. Porque ele não vai conseguir usar tanto os seus atributos e ficar de boa. Não tem luta. Sinceramente, o Hashirama ganha essa aí com média. O Hashirama ganha essa aí com média. O pessoal não entende que, querendo ou não, existe uma hierarquia de poder e por isso o power scaling existe. Exato, existe sim uma questão de tier. Com alguns casos, existem casos em que esse tier pode ser anulado. Existem exceções à regra. Existem, saca? Quando um Hax é absoluto, saca? O Kamui, por exemplo. O Kamui contra um Gai 8 portões. Vamos colocar aí, Gai 8 portões contra o Kamui. Como é que o Gai vai acertar o óbito, saca? Então, tipo assim... Ah, mas ele distorce o espaço, o tempo, não sei o que. Tá, ok. Dá pra forçar um headcanon muito forte aí, saca? Mas você entende que, tipo... Por definição, os ataques físicos não vão pegar. Então, tipo assim... Existem alguns hacks que conseguem fazer uma vitória forçada. Mas nesse caso em específico, o Mu perde em tudo. O Geek tá querendo forçar uma vitória pro Mu que não existe. Saca? E mais uma vez, não é denegrindo o Geek aqui, não é querendo ferrar o Geek, não é querendo ferrar a imagem do Geek. Mas eu não consigo concordar com isso. O Geek manda bem. Ele fala umas verdades sim, às vezes. E às vezes ele erra, às vezes ele fala a verdade. Às vezes eu erro, às vezes eu falo a verdade. Então, tipo assim, a questão é retratação. Retratação. Ser honesto. Temos que ser honestos. A gente vai lá, a gente erra, a gente fala. Ele não colocou a maior parte do Mu aqui, cara. Pra mim esse é um vídeo bem falacioso, tá? Mas é isso. Essa é a minha opinião. Eu refutei o irrefutável, mais uma vez? Diz aí nos comentários se eu refutei o irrefutável ou se eu fui leigo. Tá bom? Porque os fãs do Geek vão defender o Geek. Eu sei que vão. Os fãs do Geek sempre defendem o Geek. E fanbase é assim mesmo. É manada. E tá tudo bem, mano.